Então, divórcio energético, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sou Raíssa Redjazzi, sou terapeuta transpessoal, trabalho com terapia psiônica e vou te dar algumas orientações a respeito desse tema, porque eu tenho visto, né, hoje mesmo tirei a dúvida de uns alunos e percebi como esse assunto, ele tá, assim, obscuro e como eu posso contribuir com vocês nesse tema. Então, divórcio energético é uma coisa muito séria, gente. A gente precisa ter essa consciência. Estão sendo vendidos por aí cursos, procedimentos. Esse termo divórcio energético está sendo muito recente, né? E muito constante ultimamente nas terapias. E eu vou falar para vocês o que eu penso. Eu não estou aqui para julgar ninguém que faz dessa forma ou que ensina de alguma outra forma, ok? Minha honra e meu respeito a todos os colegas e a todas as pessoas que trabalham com esse tipo de procedimento. Mas o que eu tenho para passar para vocês o que a gente tem que ter esse olhar diferenciado a respeito desse tal divórcio energético. Primeiro, que para a gente fazer isso, a gente precisa compreender para quê, né? Para que existe um relacionamento? Por que a gente conhece pessoas? Por que a gente se relaciona? Então, nós temos um processo que pode ser de outras vidas, a gente pode ter questões kármicas para serem resolvidas, ou a gente tem aprendizados pessoais para adquirirmos nessa caminhada, né? Então, o que acontece? Se eu quando eu entendo que esse relacionamento acabou, né? Vou fazer uma primeira simulação aqui para a gente ter um entendimento um pouquinho mais claro desse processo. Então, se eu tenho um relacionamento, esse relacionamento acabou, esse ciclo foi encerrado, ok? Esse ciclo foi encerrado. Pode ser que tenham ficado informações, pode ter ficado questões mal resolvidas nesse processo, sim. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam presas naquela situação. E qual é o aprendizado que precisa acontecer? É o perdão, é a libertação, é o olhar para si e pensar assim, por que esse relacionamento não deu certo? Né? Por que essa relação não deu certo? Será que tinha alguma questão aí que eu não consegui ver, algum comportamento meu que não estava de acordo com aquilo que eu prezo, com aquilo que eu acredito, não é? Então, a gente vai vivenciando um relacionamento, a gente precisa, é importante que a gente que a gente compreenda quais são os aprendizados que estão por trás dele. Um relacionamento, ele só existe porque existe um aprendizado que precisa ocorrer. Ou existe uma parceria, uma cumplicidade que, a depender dos relacionamentos, se eles já estão em nível de relacionamentos sagrados, existe um apoio um ao outro para viver a vida, para passar por desafios da vida. Mas, em geral, a maior parte dos relacionamentos que nós temos hoje na Terra são relacionamentos para aprendizado. E esses relacionamentos vêm para que a gente possa olhar para nós mesmos. A gente passa a olhar o nosso próprio espelho. A gente aprende a se relacionar, aprende a olhar para si. Então, nós temos uma história que precisa ser vivida e aprendizados que precisam ser adquiridos. Quando um relacionamento se finda, né, quando esse relacionamento ele acaba, existem processos de liberação e de aprendizado pessoal. Então, o aprendizado, por exemplo, em relação ao desapego, em relação à confiança da própria vida, em relação ao entendimento de que o fluxo existe, que as coisas têm ciclos, né? Os ciclos de início, meio e fim. Existem os ciclos que eles vão fechando e abrindo, até mesmo numa mesma relação, esses ciclos se abrem e se fecham. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que um relacionamento, ele tem o seu aprendizado. A gente precisa vivenciar o aprendizado. E quando esse relacionamento termina, se você aprendeu, se você adquiriu esses aprendizados, tá tudo bem, você não fica com esse processo de querer fazer o chamado divórcio energético, né? Porque por trás do divórcio energético existe uma questão que é você acreditar que você está aprisionado nesta outra pessoa. Só que esse aprisionamento, ele vem de outras origens que precisam ser olhadas. Então, o que é saudável é você viver uma experiência e se essa experiência ela terminar, você
ter essa libertação, essa compreensão, esse aprendizado, o olhar para si, o crescer diante dessa circunstância, ver, por exemplo, o que era aqui, o que foi que você precisava aprender, ou quais são os ajustes no seu comportamento, nos seus procedimentos, para que você possa seguir em frente e ter um novo relacionamento adequado à sua nova energia, não é? Então, se isso acontece, gente, esse relacionamento encerrou, esse ciclo fechou, a gente agradece, a gente se sente bem por ter vivido aquilo. Não estou dizendo que é fácil viver o luto, existe uma fase de luto que tem que ser acolhida, tem que ser vivenciada. Agora, quando a gente pensa num divórcio energético, e para mim isso me incomoda muito, sabe, esse termo, eu venho ouvindo isso nessa linha terapêutica, tenho ouvido alguns alunos falar sobre esse assunto, eu confesso que me incomoda muito a questão do divórcio energético. E por quê? Porque quando a gente pensa numa relação e a gente vai interferir, por exemplo, num procedimento espiritual, num procedimento energético, numa mesa psiônica, ou qualquer que seja o trabalho que você conduza, ou que você deseja fazer para você, você tem que pensar que você está intervindo em pessoas. E quando você recebe um interagente que quer fazer um diagnóstico, um divórcio energético com outra pessoa, né? Você quer fazer um divórcio com outra pessoa, você está mexendo nessa outra pessoa, não é? Então, o que é interessante a gente pensar? Primeira questão. Por que você, né, ou que o seu interagente deseja fazer um divórcio energético? Nós precisamos olhar para isso e compreender as origens desse processo. O que pode causar um aprisionamento em um relacionamento? Por exemplo, votos de amor eterno em outras vidas, contratos, comprometimentos que foram feitos ao longo da história. Quando a pessoa carrega esse tipo de padrão, esse tipo de contrato ou de comprometimento, ela não vai estar trazendo só para uma pessoa. Provavelmente ela fez isso e tem né, a pessoa, nós todos, na verdade, fizemos muitos contratos no passado. É comum que a gente carregue esse monte de contratos, esse monte de votos. Tem votos de pobreza, tem votos de castidade, tem votos de fidelidade à igreja, todas as iniciações que foram feitas no passado, casamentos, rituais, né? Antigamente tinham casamentos que eram feitos com rituais de sangue. Isso são contratos. Quando a gente está trabalhando esse aspecto nos nossos interagentes, nós devemos fazer um trabalho de rescisão contratual, de limpeza desses votos, só que não relacionado àquela pessoa que o seu interagente está mencionando que quer se divorciar energeticamente. Nós fazemos um trabalho geral para essa pessoa, de limpeza de votos, compromissos, fazemos rescisões passadas, né? Então, isso daí tem que ser de uma consciência muito grande para conduzir esse trabalho. Porque a gente não pode misturar as coisas. Nós não podemos fazer um trabalho para duas pessoas. Fazer um trabalho para duas pessoas ficarem juntas e um trabalho para duas pessoas se separarem é contra as leis divinas, não é? Então, é a mesma coisa de magia nociva, magia negativa, onde você faz uma amarração, uma desamarração, sei lá o que seria esse nome. Então, um divórcio energético, quando a gente envolve com duas pessoas, a gente traz duas pessoas para um trabalho, a gente está fazendo o trabalho inverso de uma amarração, digamos assim, mas é um trabalho do mesmo jeito. É diferente se você, por exemplo, alguém passou por um processo magístico, sofreu um processo de amarração, e você está desfazendo um trabalho, é outra coisa, né? Isso a gente não faz nas mesas psiônicas, isso daí é um processo que, normalmente, a gente limpa o campo magístico. Se tem um trabalho feito, sei lá, num terreiro, isso daí é um trabalho que você desfaz num terreiro. Nas mesas, por exemplo, você pode limpar o campo magístico, mas você não vai entrar nesse mérito, né, gente? Isso tá tão ultrapassado, meu Deus, a gente ficar mexendo nesse tipo de coisa, não é? Então, assim,
O mesmo trabalho de você fazer uma amarração e de você fazer um divórcio, na minha opinião, é a mesma frequência, o mesmo campo de energia. Então, quando a gente trabalha na luz, quando a gente trabalha com essa nova energia da nova Terra, a gente não faz trabalhos envolvendo nomes de outras pessoas. A gente não faz um trabalho para um casal se divorciar energeticamente. Por quê? Porque você está mexendo no livre-arbítrio da outra pessoa, né? Então, esse olhar, ele tem que ter uma sensibilidade aguçada. Você que é terapeuta, que quer trabalhar fluindo a sua vida, você tem que ter esse discernimento e essa percepção. Então, assim, se você está percebendo que uma pessoa vem até você falando que quer fazer um divórcio energético, que ela leu, assistiu alguém ensinando, eu já vi até curso disso. Eu não vou julgar porque eu não participei, não fiz curso, porque para mim isso não faz sentido. Mas, imagina que chega alguém e fala assim, olha, eu quero me separar de qualquer jeito, eu não consigo, eu já tentei de tudo e esse relacionamento não existe mais. Pronto. Se esse relacionamento não existe mais, o que precisa acontecer? Precisa acontecer esse aprendizado. Então, um ponto que a gente tem que trazer para os nossos interagentes é a consciência de que um relacionamento, ele finda porque o ciclo acabou, mas existe um aprendizado por trás. Você, interagente, já chegou a essa conclusão de quais são os aprendizados que você precisaria ter tido nessa relação? Então, trazer essa consciência é um ponto importante. Se você observa nos seus levantamentos que realmente essa pessoa tem votos, tem vários contratos, veja, você não vai fazer para aquela pessoa que ela está mencionando, para aquela relação que ela está trazendo. Você vai fazer um processo de limpeza de contratos, vai tirar, rescindir contratos, vai limpar os votos de amor eterno feitos em toda a vida para várias pessoas. Então, você vai pegar o seu interagente, vai fazer um trabalho para ele em relação a todos os contratos, todos os votos que ele fez em outras vidas e que pode estar interferindo nessa vida. Veja, a outra pessoa, essa tal pessoa que o seu interagente quer se divorciar, não tem nada a ver com a história. Você está fazendo um trabalho para o seu interagente que procurou você. E você tem que mostrar, olha, eu vou fazer um trabalho de limpeza desse padrão que está no teu campo. Mas eu não vou mexer com a outra pessoa, eu não vou fazer, né? Como eu disse, fazer um trabalho para duas pessoas ficarem juntas ou duas pessoas se separarem é a mesma frequência, é energia que vai fazer mal para o terapeuta, né? Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Porque mexe no livre-arbítrio do outro. Mexe no livre-arbítrio do outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, não é? Ok? Então, a gente pode fazer esse trabalho para a pessoa, deixando claro para ela que nós não estamos fazendo uma ação direto com esse relacionamento dela, e sim para toda a tendência do padrão de votos de amor eterno, comprometimentos, contratos feitos ao longo do tempo. Até porque a energia da nova Terra permite a libertação de comprometimentos kármicos. Já abrimos, gente, a rede cristalina já está aberta, a rede arco-íris está conectada. A gente não precisa mais viver nessa massa de controle, de resgate, de dor. Isso não faz mais parte, tá? Então, nós terapeutas, operadores, precisamos ancorar a nova Terra. E para ancorar a nova Terra, a gente precisa trazer exatamente essa consciência. E a gente precisa conduzir os nossos trabalhos de acordo com essa consciência. Então, na minha opinião, nós não devemos fazer esse tal divórcio energético. É a mesma coisa de fazer um casamento energético. Você prender uma pessoa na outra, ou você separar uma pessoa da outra. Se elas estão juntas por algum processo que seja, é porque tem algum aprendizado ainda. E a gente não faz mágica. Um processo, ele só acontece quando o aprendizado já foi. Agora, às vezes, essa pessoa já passou por esse aprendizado, mas ela continua presa por questões espirituais de comprometimentos do passado. Então, primeira coisa, a gente tem que trazer a consciência para ela. Olha, você não precisa mais achar que você tem que estar presa nessa pessoa, né? Você não precisa achar que você tem um comprometimento e que isso tem que ser trazido para o resto da vida. Trouxe a consciência. Depois pergunta para ela, você já tem consciência daquilo que você precisava
aprender nessa relação, né? E aí, gente, o que pode estar acontecendo? São esses contratos de vidas passadas que estão reverberando na vida da pessoa. Isso pode ser tratado nas mesas psiônicas ou em qualquer outro processo que você conheça. Ou também existe um outro quesito, um outro ponto, que é um padrão holográfico. Digamos que essa pessoa, ela quer se separar não porque o relacionamento acabou, porque esse relacionamento nunca existiu. Vou falar aqui algo que acontece. Uma pessoa se apaixona, fica fixada pela outra. Esse relacionamento nessa vida nunca aconteceu, né? Pode ser que sejam questões kármicas? Pode ser que tenha contratos, votos aí envolvidos também? Pode. Mas não existe um relacionamento. O que existe, né, é o que a pessoa idealizou. Então, o que acontece? As pessoas começam quando elas estão aficionadas num relacionamento que não aconteceu, ou que desejava ter esse relacionamento, muitas vezes é criado um padrão holográfico. A pessoa pensou tanto na outra, desejou tanto a outra pessoa, que gera um padrão elemental, né? Uma forma de pensamento que se condensa, e essa forma de pensamento, ela se torna um elemental negativado. Esse elemental negativado trabalha como se fosse um obsessor. Quem é que criou esse holograma? O próprio interagente, idealizando o outro, né? Aficionado pelaquela outra pessoa, imaginando coisas, criando situações, distorcendo realidades, inclusive, que é bem comum. Então, esse padrão holográfico, ele gera como se fosse uma réplica da outra pessoa, que fica aqui junto no campo dela. E essa pessoa acredita que não está conseguindo se separar dela, mas, na verdade, ela tá presa nesse holograma que ela criou a respeito da outra pessoa. Não é com a outra pessoa que ela está conectada. É com o padrão holográfico que ela desenvolveu, criou, manifestou e está obsediando ela. Então, nós também precisamos ter essa percepção. Nossa, será que é isso? Será que realmente existia um relacionamento? Porque se não existe um relacionamento, não faz sentido fazer divórcio. Vocês concordam comigo? Né? Estou falando só para a gente pensar um pouquinho sobre esse conceito do divórcio. Então, estou trazendo algumas questões para a gente pensar. Não faz sentido. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nós liberamos, limpamos, desintegramos, colocamos luz nesse plano holográfico, para que essa pessoa, ela pare de estar se sentindo aprisionada por algo que ela mesma criou. Percebe que é outra coisa? Não tem nada a ver com a outra pessoa, mas ela vai chegar para você e vai falar, eu quero fazer um divórcio energético. Na verdade, ela quer destruir esse plano holográfico que ela mesma criou e ela não está conseguindo sair dele, tá? Então, existe essa outra possibilidade de trabalho. A gente observar se realmente essa pessoa está criando circunstâncias e analisar se esse é um caminho. E uma outra possibilidade é se o relacionamento de fato existe e acabou. Se esse relacionamento ele acabou, nós podemos fazer uma limpeza, um corte de cordões negativados. Nós não fazemos divórcio também. Nós limpamos esses cordões que estão apodrecidos devido à quantidade de eventos, devido à quantidade de dor que aconteceu. E nós mantemos os cordões de luz. Porque se essa relação está em fase ainda de liberação e de perdão, os cordões de luz precisam ficar. Por quê? É através desses cordões de luz que a cura desse relacionamento vai acontecer. Se eu faço um processo de corte de todos os cordões e de separação, o que eu vou estar promovendo para o meu interagente? Eu vou estar promovendo o impedimento dele resolver algo que ele precisava aprender. E o que vai acontecer se ele fizer isso? Um novo relacionamento vai vir também com problemas para que ele aprenda a mesma questão que ele não aprendeu no relacionamento anterior. Ou numa próxima vida, de novo, aquele comprometimento está ali, porque aquela pessoa se negou a vivenciar aquela experiência. Então, a gente corta os fios negativos, mantém os fios de luz e trabalha o perdão, trabalha o aprendizado, o desapego.
Ninguém é obrigado a viver numa relação com outra pessoa. Nós somos seres livres, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha. E nós não precisamos viver um relacionamento para curar dívidas do passado. Nós podemos escolher a cura pelo amor. Não precisamos passar por relacionamentos de resgate. Nós podemos liberar essas energias, perdoando, emanando amor e fazendo trabalhos de cura, libertação de vidas passadas, libertação de padrões, de crenças, idealizações de planos holográficos. A gente vai criando isso no nosso campo. A gente não precisa romper, nem fazer nenhum trabalho de separação, nem de amarração. Isso daí, de novo, para mim é a mesma coisa. Então, é essa contribuição que eu queria trazer para vocês. Se existe um relacionamento, se esse relacionamento existe no físico, existe na matéria, existe uma história, já aconteceu, e esse relacionamento findou, você trabalha na limpeza dos cordões negativados, na purificação dos cordões de luz, e no sentimento, na ativação do perdão, do amor, do respeito, do desapego, limpando toda essa camada de dor, dos traumas gerados no evento. A gente trabalha dessa maneira. Se a pessoa não teve um relacionamento, pode ter um plano holográfico, ou seja, um clone, um holograma mesmo, criado por essa pessoa. Então, a gente limpa, coloca a luz em todo esse elemental negativado, em toda essa criação, e a pessoa realmente acredita que aquilo existe, né? É tão forte a criação da mente, o padrão de criação da mente, que esse ser, ele passa a existir como real, a outra pessoa nem sabe que aquilo está acontecendo, e aquilo está existindo. Então, a gente põe luz, ampara esse elemental, esse holograma, pede o encaminhamento desse holograma, como se fosse um desencarnado, né? A gente pede o encaminhamento desse plano holográfico e a limpeza desse campo, energizando, trazendo amparo para a pessoa que criou aquilo ali. Ela não tem, claro que ela não vai saber que ela criou aquilo ali, você que vai conduzir, e você vai liberar esse plano holográfico, tá? E, então, a gente precisa ter, ou você vai fazer um trabalho de rescisão, liberação de contratos, de outras vidas, de votos de amor eterno, que também vai ajudar o seu interagente a sair desse padrão de que ele não consegue se separar daquele relacionamento. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês como sugestão. Na minha opinião, de novo, respeito, honro, mas na minha opinião, divórcio energético não deve ser feito. A gente faz os trabalhos para entendendo o que está por trás disso, compreendendo o que está por trás disso e ajustando essa energia. E a gente não faz esse corte definitivo, porque esse corte definitivo, ele vai gerar comprometimento com essa pessoa ainda. Vai haver novamente uma necessidade de encontro, vai haver ainda uma pendência em outra vida, por exemplo, porque você está fugindo do aprendizado que você precisava ter, né? Ou então você vai atrair uma pessoa que vai trazer os mesmos processos para que você aprenda e compreenda o que você precisava aprender a respeito daquilo ali. Então, lembrem-se, de relacionamentos diz respeito a nós, não diz respeito aos outros. Então, a gente precisa olhar para a gente precisa orientar os nossos interagentes a olharem para eles mesmos e não acharem que tem que envolver uma outra pessoa em trabalhos espirituais. Vamos, de uma vez por todas, encerrar com isso, porque isso não é positivo. Tá bom, pessoal? Essa é a minha orientação para vocês, espero que eu tenha ajudado e gratidão profunda. Eu vou sempre entrando ao vivo e trazendo algumas orientações que eu senti à medida do possível, tem bastante tema, muitos temas para a gente falar. Convido você a seguir a Sefirah no YouTube, porque eu vou começar a fazer mais vídeos falando de temas pontuais, e aí você pode estar recebendo a notificação das transmissões e dos vídeos que nós subimos lá na plataforma, no YouTube, tá bom? Gratidão profunda, fiquem com Deus, e que a Divina Presença Eu Sou ancore a verdade do seu ser
e possa manifestar a sua essência na luz, sempre na luz. Gratidão profunda e muita luz.